Olá, olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Igor Castro, estarei com vocês aqui na disciplina intitulada Biomateriais e Biocompatibilidade, ao longo dessas próximas 8 semanas, né? E ao longo dessa nossa curta convivência, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, esses temas muito interessantes que têm a ver com a disciplina, né? Desde o histórico até um momento analítico final, certo? Então, essa aula, ela é assíncrona, ela é gravada e faz parte do primeiro bloco de conteúdos que a gente denomina como Unidade 1, que versa sobre o estado da arte de biomateriais. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre biomateriais, a gente precisa pensar nas coisas que vêm primeiro, né? The first things first. Então, em termos etimológicos, né, qual seria o significado dos principais vocábulos, aqueles que todas as vezes iremos repetir em quase todas as aulas e que são imprescindíveis para a gente compreender bem o nosso estudo, né, se a gente está usando a terminologia correta, tá bom? Então, para isso, eu apresento para vocês um dicionário que é do autor Williams, que é um dicionário de biomateriais. É um dicionário que a gente usa muito nessa área específica, né, de bioengenharia tecidual, e a gente pode esclarecer algumas questões e levantar também outras questões. Então, vocês já vão entender o porquê, tá? Então, dentro de uma análise etimológica inicial, a gente considera como biomaterial, de acordo com esse dicionário do Williams, né? Como um material dito como não viável ou não vivo, usado, né, como um dispositivo médico e que se pretende interagir com sistemas biológicos, né, dentro da ciência dos biomateriais. Um material que se pretenda interfacear, né, entrar em contato com sistemas biológicos, seja para avaliar, tratar, aumentar ou repor qualquer tipo de tecido, órgão ou função corporal. E ainda, o biomaterial pode ser entendido como um material, seja de uma procedência sintética, natural ou natural modificada, que se pretenda estar em contato e interagir com o sistema biológico. E ainda, né, há a possibilidade de associar a palavra biomaterial a qualquer substância, exceto medicamentos, tá? Então, fármacos não entram dentro desse princípio, seriam bioprodutos, mas a gente não consideraria como um biomaterial, tá? Dada a perecibilidade, né, do fármaco. Então, seria qualquer substância, exceto fármaco, de origem sintética ou natural. A gente já vai falar sobre essas questões de origens dentro das classificações possíveis, que pode ser usado como um sistema ou parte de um sistema que trate, aumente ou reponha qualquer tipo de tecido, órgão ou função corporal, né? E de uma maneira mais recente também foram considerados biomateriais os materiais sólidos que ocorrem e estão, né, presentes nos seres vivos, como a quitina, fibrina e osso. Então, olha que interessante, né? Talvez a gente já tenha ouvido falar, né, sobre biomateriais ósseos, né, que são provenientes de um mesmo doador, mas falarmos sobre produtos naturais, né, de quitina, que compõem exoesqueletos, né, que está presente em alguns animais e tem sido cada vez mais estudada, a fibrina, né, que dentro da área odontológica tem tido um destaque maior, né, na última década. Então, ela também poderia ser considerada um biomaterial. Olha que interessante, certo? Então, de acordo com essa análise etimológica inicial, a gente viu algumas considerações pertinentes do que a gente pode considerar como biomaterial. Em seguida, embora esteja muito relacionado a essa semântica, né, essa representação do vocábulo, a gente tem distinções entre enxerto e implante, né? Então, o que seria o graft, né, enxerto? Seria um fragmento, né, de tecido vivo ou viável, né, ou coleção de células vivas transferidas do doador, né,
do leito de um doador até um leito receptor, né, com uma proposta de reconstrução do leito recebedor, né, hospedeiro. Então, isso se distou um pouquinho do que a gente considera como implante. Implante seria um dispositivo médico feito de um ou mais biomateriais que estão intencionalmente colocados dentro do corpo, né, inseridos dentro do corpo, seja total ou parcialmente, né, e recobertos por uma superfície epitelial, ou seja, algo que não fica exposto, né, ou fica parcialmente exposto, mas não fica totalmente exposto. Ou então, considerando como implante, um dispositivo médico que pode ser alocado, né, de uma forma cirúrgica ou numa cavidade natural do corpo humano e que se pretenda, né, permanecer por um período de 30 dias ou mais, né? Então, atribui-se uma temporalidade a essa denominação do que a gente chamaria como implante, ou seja, minimamente 30 dias ou o resto da sua vida, né, como seria o caso dos implantes metálicos, né, ósseo integrados. E ainda o implante ele poderia ser classificado, né, por essa capacidade, né, de ser inserido, né, de uma forma cirúrgica ou natural numa cavidade formada no corpo e com a intenção, né, de deixar, né, a área preenchida, né, após o procedimento estar completo. Então, na verdade, né, nesse jogo de palavras, eu quero demonstrar para vocês que, por vezes, nós, estudiosos dessa área de bioengenharia tecidual, nós chamamos tudo de enxerto ou biomaterial, mas, na verdade, estaria mais correto, em termos de nómina, a denominação de implante, não apenas atribuindo o implante como um implante metálico, mas o implante como um inserto, algo que foi inserido, permaneceu no corpo de forma temporária ou de forma perene, que é o que a gente vai discutir mais à frente, tá certo? E aí, enxerto, a gente associa um pouco mais aos produtos de ordem natural, certo? Que não são tão modificados, descaracterizando eles como enxertos. Tudo bem até aí, gente? Isso sempre dá um pouquinho de dúvida, tá bom? Mas é importante a gente levantar todos esses conceitos antes da gente prosseguir. Então, biocompatibilidade também é um conceito imprescindível para a gente entender, né? Então, para a gente saber, né, como avaliar a biocompatibilidade, a gente tem que saber do que ela se trata. Então, seria uma habilidade de um determinado material de realizar, né, proceder uma resposta apropriada, satisfatória no hospedeiro, né, numa aplicação específica. Então, seria uma qualidade de não gerar efeitos tóxicos ou lesivos em sistemas biológicos. E ainda poderia ser comparada, né, como uma resposta tecidual produzida através da íntima associação com o material candidato implantado, né, o biomaterial teste, né, no seu local de implante, dentro do animal hospedeiro, de forma que essa resposta tecidual reconheça e estabeleça como satisfatório, né, esses materiais, tal como os seus controles, né? Então, basicamente, é uma compatibilidade frente ao sistema biológico que esse biomaterial está sendo inserido, certo? E o que seria a biodegradação? Biodegradação seria uma degradação, uma quebra gradual do material mediada por alguma atividade biológica específica, né? Também poderia ser considerada uma degradação, né, do material mediada por sistema biológico e alguma alteração sofrida pelo biomaterial, o dispositivo médico, envolvendo perda de sua integridade. Então, essa integridade ela pode ser perdida totalmente ou parcialmente dentro do período de experimentação, certo? Ou a diminuição da performance quando exposto a um ambiente fisiológico ou simulado. E ainda, né, seria uma série de processos em que os sistemas biológicos eles acabam liberando, né, substâncias químicas, né, não tóxicas, né, não nocivas, né, para o ambiente, tá certo? E o que corresponderia ao conceito de bioengenharia, né, que por vezes a gente vai estar lançando mão?
seria a aplicação da engenharia, o conhecimento da engenharia, a matemática, a visão, né, físico-química, né, a campos da medicina e da biologia. Então, eu vou estar falando muitas vezes de construtos, né, de arcabouços, que tem um design inteligente, né, para prever a penetração de células, a formação de matriz extracelular, de vasos sanguíneos, certo? Então, é articular os conhecimentos da engenharia em prol de modificações benéficas para os sistemas biológicos, tá certo? E esses métodos de engenharia, eles podem envolver, né, a biossíntese de produtos animais e vegetais, né, como exemplo, né, o processo fermentativo. E aí a gente consegue ver que através de algumas modificações, às vezes de subprodutos derivados de animais, né, ou plantas, ou até mesmo microbianos, né, a gente pode ter um beneficiamento desses materiais para a gente obter uma matéria-prima, processá-la e a gente conseguir, né, articular melhores construções para a gente repovoar por meio de células, fatores de crescimento, né, ou simplesmente limitar certos crescimentos teciduais indesejáveis. Então, a gente lança a mão, né, da bioengenharia para que a gente consiga criar biomateriais e manipular sobre esses biomateriais melhores fatores de ligação, né, a fatores de crescimento, a células e, por vezes, também encadear esses biomateriais, como a gente já vai ver nas classificações. Tudo bem, gente? Então, essa bioengenharia é um campo bem extenso, estou gastando um pouco mais de tempo para vocês terem essa clareza, porque também não é só engenharia, é basicamente como a gente vê a biotecnologia. Então, não é apenas a parte da engenharia, da medicina e da biologia, também entra muito a parte da química, certo? A parte da física, como a gente vai ver nos métodos analíticos, tá certo? Embora considere-se dentro dessa definição etimológica, né, a engenharia abarcando a parte da química e da física. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Eu gosto muito dessa frase, né? Essa frase eu li pela primeira vez lá em Amsterdã, né? Foi escrita pelo pai da Anne Frank, né? Bem conhecida pelo seu diário. Para construir o futuro, você tem que conhecer o passado. Então, é sempre bom a gente conhecer, né, da onde que vieram, né, as primeiras demandas, né, por bioengenharia, por biomateriais, por enxertos ósseos. É bem interessante a gente acompanhar esse movimento. E eu trouxe para vocês aqui de uma forma mais sumarizada. Então, olha que interessante, né? Paleontólogos observaram que amostras, né, de crânios, desde um período neolítico, apresentavam algumas deficiências, né, que não seriam produzidas naturalmente, muito provavelmente por meio de algum artefato pontudo, uma pedra, né? Então, eles começaram a observar, né, que os nossos ancestrais humanos possuíam crânios, né, com alguns buracos, né? Então, isso poderia ser associado a quê? Né, a alguma dor, algum fenômeno, né, associado à dor nessa região de couro cabeludo e que motivou, né, dentro, né, de uma percepção rudimentar, algo que aliviasse. Então, algo que pressionasse, né, a porção encefálica, então liberando essa porção encefálica para se drenar, por exemplo. Então, se percebeu que alguns crânios tinham o que a gente chama de trepanação, né? O que é trepanação? É uma descontinuidade, né, do crânio, né? Um buraco criado, formado, que tinha um aspecto mais arredondado, né, com uma ligeira borda, né, mais arredondada, diferente, por exemplo, de uma quebra óssea, né, que daria, com certeza, algumas espículas, né, algumas áreas mais fragmentadas, pontiagudas. Então, quer dizer que, assim, esse osso mais arredondado, com a borda arredondada, ele sofreu um processo de remodelação.
Então, quer dizer que o indivíduo que ou se automutilou ou que foi mutilado, né, por uma outra espécie, acabou desenvolvendo o quê? Um processo de remodelação, uma acomodação, permaneceu com a deficiência óssea, mas não veio a óbito, né? Então, mostrou que os nossos ancestrais, eles, às vezes, tinham esses problemas, né, cranianos, né, defeitos que a gente chama de críticos, de grande extensão, que por si só não conseguiriam reparar, né? Então, é bem interessante já esse dado histórico, né, de ancestralidade. Algumas pinturas, né, de forma bem interessante, mostram momentos comuns, né, na vida do ser humano. Dentre esses momentos, esse fato da trepanação, como eu expliquei para vocês, é registrado aqui numa pintura de Bosch, lá no século XV, certo? Então, se atribuía, por exemplo, também, né, a necessidade de perfurações em crânio, processos de trepanação, associados não apenas à dor, mas também associados a alguma disfunção mental, né, alguma desordem mental. Daí o nome extração da pedra da loucura. Lá no século XVII, John Clark foi associado como o primeiro cirurgião a fazer esse tipo, né, de procedimento cirúrgico, né, de trepanação, nas colônias da Nova Inglaterra, né, onde hoje a gente conhece como os Estados Unidos. No século XVII, né, há um registro, né, de Van Meeken, que fala que houve um primeiro implante bem sucedido, derivado de osso do crânio de cão, para reparar justamente um defeito craniano no homem. Então, olha que interessante. Os registros históricos mostram que do cão foi o primeiro tipo de osso, que hoje a gente chama como xenógeno. Eu já vou explicar que etimologia seria essa, tá? Mas um osso derivado de uma outra espécie e que, por isso, por essa razão, na época, né, foi justificado mesmo com sucesso, mesmo com o indivíduo, né, tendo uma boa recuperação, ele teve que ser novamente submetido à cirurgia para extirpação desse pedaço, para evitar justamente a excomunhão pela igreja, certo? Dada a forte presença, né, e autoritarismo da Igreja Católica na época. Bom, já no século XIX, houve um primeiro registro de enxertos ósseos autógenos, né, que são os tipos de enxertos ósseos derivados do próprio paciente, para reconstrução óssea humana, né, no caso de cranioplastias, né, pelo médico Philip Walter. De forma contemporânea, eu coloquei essa imagem aqui para vocês entenderem, né, que nessa época, né, de industrialização, de ferrovias, né, no século XIX, alguns casos aberrantes, como esse caso aqui do Phineas Gage, né, que é bem conhecido na área da neuropsicologia, justamente pelo fato dele ter recebido uma barra de ferro enquanto ele estava construindo ferrovias, que atravessou o seu crânio, a sua região orbital, né, e saiu na sua região malar. Aqui é o Phineas Gage, né, que sobreviveu, e aqui é a barra de ferro que constava no museu que ele passou a ser responsável por guiar os interessados em conhecer o histórico dele, né? Ele perdeu o olho, mas ele acabou recebendo, na época, né, uma placa aqui de titânio, não recebeu necessariamente um enxerto ósseo como a gente já teria disponível hoje, certo? Mas ele sobreviveu, e para mostrar que nessa época de evolução humana, né, muitos acidentes como esse, mais grotescos, aconteciam muito facilmente. Se não gerava uma mortalidade, gerava uma alta morbidade, né? Então, sempre foi um grande desafio como tratar as pessoas acometidas assim. Nem sempre a história médica é feita só de luz. Ela, às vezes, é feita de sombra. Então, tem um capítulo, né, que cabe a gente citar aqui, né, que é um pouco transversal a todo o conhecimento humano na área de medicina, né, que durante o período, né, de Segunda Guerra Mundial, né, algumas pesquisas, né, com vivissecção, também envolviam enxertos ósseos e esterilização. Então, em campos de concentração nazista, não era raro perceber que algumas pessoas tinham órgãos subtraídos, né, para estudos diversos.
e também enxertos ósseos entraram dentro desse pacote, né? Então, isso tem relatos históricos apontando que foram feitas algumas tentativas, né, de alocação entre um ser humano e outro, né, desses enxertos, para ver se havia alguma resposta, né, anômala, para se testar medicamentos, certo? Hoje, quando a gente fala, né, no processo de evolução, né, da biotecnologia, se confunde um pouco também com a indústria dos biomateriais, né? Porque existiram espécies de gerações ou fases de desenvolvimento biotecnológico, começando, né, por uma primeira fase de mecanização, né, poder hídrico, né, no século XVIII, no século XIX, né, uma produção em massa, eletricidade, uma terceira fase, né, já na segunda metade, né, do século XX, que seria advinda do poder computacional e da automação, e hoje, né, a gente já vive, né, nessa nova década, né, de 2010 para frente, 2011 para frente, a era dos sistemas cibernéticos, né, cyberfísicos, em que a gente depende fortemente, né, não apenas da máquina, né, da automação, mas também dos sistemas integrados em rede, né? Então, as redes codificantes, né, de informação que acabam melhorando os processos, melhorando os produtos, né, tendo esse princípio de melhorar a qualidade de vida do ser humano. Cabe discutir se o meio ambiente está acompanhando também esse processo, já que a biotecnologia, o quê? Para melhorar tanto a qualidade de vida do ser humano, a qualidade de vida dos animais e também do ambiente, certo? Não exclusivamente o ser humano, né, dentro de uma visão antropocêntrica, mas nos cabe discutir se o meio ambiente ele também está sendo valorizado, protegido, reaproveitado de forma sustentável dentro dessas indústrias, né? Dentro de um princípio acadêmico, quando a gente tenta pensar, né, sobre a implicação de biomateriais, bioengenharia, eu fiz aqui um levantamento bem rapidinho do que o PubMed, né, pode nos fornecer em termos de informação, utilizando alguns unitermos comuns nessa nossa área de estudo. Então, utilizando um unitermo que a gente chama de scaffold, que corresponderia como se fosse um andaime, um arcabouço, tá? Ou um construto. Eu prefiro arcabouço, tá? Que a gente vai ver mais à frente. Enxerto ósseo, biomaterial, bioengenharia tecidual e biocompatibilidade. Então, notem aqui que interessante, né? Então, se a gente fizer uma comparação de 1 ano para 5 anos, de 5 anos para 10 anos, a gente estaria vendo mais ou menos aqui uma equivalência, né? Então, o ritmo de publicações não está tão assim diferente, né? A gente está tendo mais ou menos o mesmo ritmo de publicações, certo? Então, se fosse comparar aqui o último ano, mais ou menos, né, teria a mesma faixa aqui dos 10 anos, 5 anos, parece, né, que nos últimos 5 anos, só um pouquinho mais de publicação a gente teve nessa área aqui com scaffolds, mas vocês percebem que existe uma certa constância nessas publicações, exceto esse último termo que eu deixei aqui de forma apropriada, chamado biocompatibilidade. A biocompatibilidade, notem, nos últimos 10 anos, condensados, somados, todas as publicações, a gente tinha um número X. Nos últimos 5 anos, se a gente observar só o que foi publicado nos 5 anos, eu já tenho a quantidade de biocompatibilidade maior do que bioengenharia tecidual, e no último ano também, né? Então, biocompatibilidade, ó, no último ano, está praticamente batendo, né, de forma equivalente ao que a gente utilizaria como keyword biomaterial. Então, isso é um dado interessante, né? Então, são dados agora de agosto de 2020, né? Quentinho saiu do forno, né? Então, isso quer dizer que esses dois tópicos de interesse, biomateriais e biocompatibilidade, estão ganhando força dentro dessa nossa área de estudo. E a que se deve esse crescimento em termos de publicação científica, né? Poderia se associar, né, hipoteticamente, à inserção de novas tecnologias, a essa dita quarta fase, né, do desenvolvimento biotecnológico,
o aumento do conhecimento na área de saúde, a transversalidade, né, com outras áreas, o envelhecimento, né, o aumento da expectativa de vida, o que sugere fraturas, o que sugere, né, algumas necessidade de reposição de tecidos perdidos, deteriorados, ou por questões metabólicas, né, ou necessidades de saúde, às vezes a tentativa de baratear um produto que seria um padrão ouro, né, que a gente teria. Então, será que teria uma forma de fazer um produto com o mesmo tipo de efeito biológico, só que com um custo menor e que agredisse menos o ambiente? Então, dentro dessas estratégias, os pesquisadores têm se debruçado, né? E como que esses biomateriais eles poderiam ser aplicáveis, né? Como que eles poderiam melhorar alguma coisa na qualidade de vida do ser humano, a princípio, mas não de forma excludente? Na forma de curativos, né? Então, na forma de curativos, como o caso de queimaduras, né? Tem um que está sendo bem explorado, no caso aqui da UFC, que a gente provavelmente já ouviu falar, que se trata da pele da tilápia, né? Como se fosse um tipo de curativo, né? Oclusivo, né? Ou conjugado, que favorecia o quê? Uma revitalização, uma nova conjuntivização, certo? Bom, materiais que podem servir como suturas internas, né? Já que a gente viu anteriormente que o material ele tem que estar parcialmente imerso, né? Então, ou uma sutura, né? Um fio de síntese, né? De sutura externo mesmo, ou mais apropriadamente interno, porque sendo interno ele pode estar mais suscetível a algumas reações biológicas, né? Do tipo corpo estranho, e precisa ser investigado. Então, curativos ou mecanismos de síntese, tá? Que a gente chama síntese ou aproximação, né, de bordas de um tecido lesado, né, que é comumente conhecido como o nome de sutura. Podem ser aplicados também biomateriais para preenchimentos, né, de substâncias viscosas ou sólidas perdidas, né? No caso de preenchimento, né, de substâncias viscosas, a gente poderia citar, por exemplo, uma viscosuplementação, né, utilizando glicosaminoglicanas, né, em áreas articulares, né, que seriam dotadas, né, de glicosaminoglicanas ou mucopolissacarídeos ácidos, que uma vez perdidos, né, para evitar o atrito, né, entre superfícies ósseas distintas, seriam fundamentais, né, para evitar dor, para evitar uma osteoartrite, tá certo? Então, alguns preenchimentos dessa forma, ou preenchimentos também de cavidades, no que a gente chamaria de implante barra enxerto, como a gente viu anteriormente, né? Então, o dentista, depois de extrair um dente, para o osso não ser reabsorvido, ele precisa o quê? Pensar numa reabilitação integrada. Não adianta tirar o dente e não se preocupar, né? Se ele vai colocar um implante depois, ele tem que conservar esse osso, e para esse osso não murchar, não remodelar de forma acentuada, tem que ser preenchida essa cavidade por meio de um enxerto barra implante. E esses materiais, eles, para evitar o escoamento do material de preenchimento, nesse caso específico do osso, se vale mão de uma estrutura chamada de barreira de membrana, né? Que é essa disposição aqui demonstrada no slide, né? Então, a barreira, ela oclui, ela sela, ela tampa o enxerto para que ele não se comunique, né? Por meio da oralidade, por meio da microbiota oral, que é bem abundante e múltipla, certo? E também os biomateriais, eles podem ter uma função perpétua no corpo, ou seja, eles são colocados e ficam muito mais do que aqueles 30 dias, ou seja, eles permanecem o resto da vida do indivíduo, na forma de implantes e próteses, né? Então, o implante é feito para ser colocado e perdurar o resto da vida. E a prótese sobre o implante também, né? Então, a odontologia é uma área que já tem esse conhecimento dos materiais de formas mais diversas, né? Seja para diagnosticar, seja para tratar, reabilitar, né? Então, a gente já mexe com esses tipos de produtos que cada vez têm exibido uma preocupação maior em não causar uma reatividade ao paciente, certo?
Então, tanto na medicina, né, na odontologia, quanto na medicina veterinária, né, olha que o gatinho, né, com esse meio aqui contentor, né, que na verdade o gesso, né, um sulfato de cálcio, né, vai acabar também mantendo uma estabilidade, né, funcional, né, durante um determinado tempo. E então existem diferentes tipos de materiais, né, que podem ser utilizados com um princípio funcional estético, que pode ser, né, para curar uma lesão de pequeno a grande porte. Então existem defeitos mínimos, pequenos, né, às vezes condições estéticas de preenchimento facial, né, como é muito comum hoje, né, as bioplastias, né, por meio do de metacrilato, né, e por meio da inserção de ácido hialurônico, né. Então, ácido hialurônico, né, que pode ser colocado pelo médico, pelo dentista, podem estar também associados a esse conceito de biomateriais. Então, tem que ser testados previamente, né, em modelos não clínicos, para eles terem uma segurança biológica, certo? Em estudos clínicos preliminares, para depois serem lançados ao mercado consumidor. Então, todos esses biomateriais e tecnologias podem melhorar a qualidade de vida, né? Então, seguindo o princípio que advoga a biotecnologia como área maior. Bom, a gente falou um tanto aqui de biomaterial de osso, mas também não é só isso, gente. Então, existe uma grande variedade, de acordo com as suas classificações, a gente vai poder perceber isso. Então, como que se classificam os biomateriais? Os biomateriais, eles podem se classificar basicamente de acordo com a sua composição, de acordo com sua origem, tá? Então, vamos falar um pouco sobre a composição. Existem 4 categorias maiores, chaves, às quais os biomateriais se congregam. Quais são elas? A primeira categoria se chama de metais e ligas, a segunda de cerâmicas e vidros, a terceira de polímeros e a quarta de compostos. Dentro da categoria de metais e ligas, eu vou ter biomateriais que apresentam alto desempenho mecânico, incluindo a resistência à fadiga e fratura. Então, os metais e ligas, eles são indicados para estabilização de tecidos rígidos, certo? Então, aonde vai ter movimento, aonde vai ter mordida, aonde vai ter impacto, tá certo? E podem ser aplicados, por exemplo, aço inox, né, 316, em fixação de fraturas, em stents, né, em dispositivos cardíacos, né, para manter o fluxo sanguíneo, dispositivos intravasculares, implantes dentários, então as ligas, né, de titânio e alumínio, titânio e vanádio, né, são ótimas para os implantes dentários atuais, próteses articulares, então próteses articulares que se baseiam muito no cromo, ou seja, na liga cobalto, cromo, molibdênio, ou então cromo níquel, fios ortodônticos, né, que precisam não quebrar e, ao mesmo tempo, ter uma certa flexibilidade. Então, as ligas de níquel, titânio, são bem utilizadas e tem boa biocompatibilidade. O amálgama dentário, né, que, na verdade, é uma liga metálica, né, composta por mercúrio, prata, estanho, já bem utilizada há muito tempo, né, cada vez mais refinada, embora a gente esteja num ano bem peculiar, que foi o ano limite de uso do amálgama dentário nos consultórios odontológicos, mas né, ele tem fisicamente, né, uma aderência boa, né, à parede dentinária, e o único possível risco seria da eliminação a longo prazo desse mercúrio, né, mas as ligas metálicas, né, da última década, né, já reduziram bastante a concentração de mercúrio para que esse risco de neurotoxicidade, né, toxicidade sistêmica fosse minimizado. E agentes antimicrobianos, né, contendo prata, né, então a prata teria um efeito antimicrobiano, então seria positivo, pensando em alicerçar esse elemento a outras composições que a gente chamaria de compostos. Então já vou falar sobre essa questão. A classe seguinte, talvez seja a classe que a gente mais ouve falar de fato dos enxertos,
né, dos implantes, que seria a classe das cerâmicas e dos vidros. Então, é a classe que vai ter como propriedade uma fácil manipulação, né, vai ter conferida dureza, né, vai ser composto por materiais de alta biocompatibilidade, que exibem ossicondutividade, tem uma degradação lenta. Por quê? Vai estar envolvendo uma porção mineral ou uma porção cristalina que estaria mimetizando a condição mineral que a gente veria no osso humano. Então, eu tanto posso ter elementos sintéticos quanto naturais, e eu posso ter aplicações de cerâmicas e vidros em enxertos ósseos, em carreadores de medicamentos, em próteses articulares, hipersensibilidade dentinária. Então, por exemplo, os fosfatos de cálcio, né, hidroxiapatita e beta-tricálcio-fosfato, né, são dois modelos cerâmicos que podem estar separados ou podem estar juntos, formando uma cerâmica dita como bifásica. A hidroxiapatita, né, que ela é composta por cálcio, por fosfato, por hidroxila, ela está presente, né, nos nossos ossos. Então, ela seria biomimética, né, dentro de uma proposta de formulação de um novo biomaterial com a sua composição. O beta-tricálcio-fosfato, ele é uma apatita cálcio deficiente, então seria favorável se eu quiser ter, por exemplo, uma degradação mais rápida do meu bioproduto, certo? Então, havendo uma cálcio deficiência, eu vou desarquiteturar o modelo cristalino que a cerâmica se compõe, e dessa maneira, com esse modelo mais fragilizado, eu vou ter uma aceleração do processo da degradação do enxerto, esperando uma aposição pelas células do hospedeiro, ou seja, estimulando as células lá de um defeito ósseo a promoverem um repovoamento seletivo da área que foi danificada, né? No caso de próteses articulares, né, a gente tem o caso da alúmina, da zircônia, que resistem bem ao impacto, então elas são ótimas justamente para estarem cabeça de côndilo, em procedimentos ortopédicos, cirúrgicos, né, de reabilitação. O osso bovino é uma biocerâmica de excelência, né? A gente tem como um padrão ouro, né, um padrão internacional, que é o BioOS, né, que é um osso bovino mineralizado, né, com todas as formas de sanitização, né, que evitam, né, o risco, né, de uma doença, né, priônica, né, que seria o antigamente chamado, né, mal da vaca louca. Então, o osso bovino hoje, ele é altamente confiável, rastreado no Brasil, né, não teve nenhum caso, né, de mal de vaca louca, por conta, né, de um enxerto, assim, associado. Os biovidros também fazem parte dessa categoria, né, então existem biovidros diversos, né, compostos por silicato, por nióbio, né, e que tem uma bioatividade associada que a gente vai falar um pouco mais na próxima aula. A classe seguinte é chamada de polímeros. Os polímeros, eles estão presentes em alta quantidade, né? Eles são fáceis, né, de se produzir no laboratório, então são disponíveis, eles se adaptam a diferentes formatos, quadrangulares, arredondados, cilíndricos, né, de acordo com a necessidade de aplicação. Eles, como diz o próprio nome, né, são várias unidades encadeadas, né, de maneira linear ou ramificada ou reticulada, unidas por ligações covalentes, e esses polímeros, né, podem ter a liberação dos seus monômeros através de uma degradação hidrolítica ou enzimática, podendo ser tal qual as cerâmicas, sintéticos ou naturais, e podem ter aplicações diversas, por exemplo, aplicação em catéteres e suturas. A gente poderia ter o polipropileno e o poliácido lático coácido glicólico, que a gente chamaria de uma forma mais curta como PLGA, tá? No inglês. A gente poderia ter a poli-E-caprolactona, que está relacionada como um suporte, né? Um arcabouço, né, para crescimento celular, assim como o alginato. E o alginato também poderia estar associado à liberação de medicamentos, né, a um release, né, um controle, né, de uma liberação de medicações.
algumas substâncias naturais, como colágeno, como ácido hialurônico, como a quitosana, né, poderiam também ser muito contributivos e fazem parte desse contexto polimérico, né? Mas e se eu pudesse brincar um pouquinho com essa ciência dos materiais, com essa bioengenharia, e lançar a mão dos meus conhecimentos de engenharia, pegando o que eu tenho de melhor de uma classe e mesclando com outra classe. Então, perfeito. Foi isso mesmo que os engenheiros começaram a desenvolver. Utilizando-se uma fase dita como contínua, que é a expressão da matriz do material, ou seja, aquela com maior concentração do que eu vou encontrar do meu produto, e uma fase dispersa, que seria uma fase de reforço, ora fibrilar ou ora particular. Então, seja na forma de fibras ou partículas, essa fase dispersa é o que vai unir, vai aglutinar, né? Então, por exemplo, se a gente pensasse num compósito natural, que é o osso humano, a gente vai ter uma maior concentração de quê? De uma porção mineral, uma porção de fosfato de cálcio, na forma de hidroxapatita, carbonato apatita ou fluorapatita, no caso das duas últimas apatitas, em bem menor concentração, já que a hidroxapatita ela faz parte de 85% do osso, tá bom? Da porção mineral do osso. Mas a porção mineral do osso, ela equivale normalmente a uns 60%. Os outros 40% seriam a porção aglutinante, né? Ou seja, o que daria o reforço, a porção colagenosa, né? Então, o nosso osso humano já é um próprio exemplo do que seria o compósito, né? E aí a gente poderia ver que tem sido mais bem sucedidas as estratégias que lançam mão de unir, numa forma compósita, as categorias poliméricas com cerâmica, né, que seria esse o caso, né, de um produto mineral com um produto orgânico, né, polimérico, ou então utilizar uma fase de matriz metálica e uma fase de reforço ou um recobrimento mínimo cerâmico, né? Que seria bem a proposta do que se observa, por exemplo, nos processos de cirurgia ortopédica, né? Então, você tem o vigor do metal e você tem um recobrimento que também pode ser duro, vigoroso, mas se tem uma garantia, às vezes, de uma maior integração desse metal. Então, a gente vai ver que não é 100% aderido o osso àquele biomaterial metálico, embora o biomaterial metálico ele tenha, né, uma inércia, ele tem uma biocompatibilidade, ele não necessariamente fica grudado ao osso do hospedeiro por razões do próprio procedimento cirúrgico. A gente vai ver isso à frente. Então, a colocação de um pequeno filme, uma pequena espessura cerâmica, já melhoraria, né, o desempenho, a performance, simplesmente, do que o metal puro desnudo. Então, a gente poderia ver essas aplicações compostas em engenharia tecidual, na melhoria de estabilidade, né, diminuindo o tempo de degradação, quer dizer, conservando, né, aquele material, né, para ele poder se manter estável e com essa estabilidade ele garantir que por mais tempo um determinado produto seja liberado, né, aumentar-se a biocompatibilidade do produto, né. Então, olha que interessante, polímeros, né, como colágeno, como a quitosana, naturais, quando associados a biovidro, podem começar a exibir o quê? Uma bioatividade, porque o biovidro, como a gente vai ver, ele forma uma camadinha de cálcio, de fosfato, né, quando ele se liberta do biovidro, e forma uma camadinha que acaba se unindo a proteínas, criando um microambiente favorável à osteogênese. Então, é muito interessante quando tem-se essa associação polimérica com cerâmica, né? Tem se estudado muito também, nos últimos tempos, a associação com nanopartículas de prata carreadas em scaffolds poliméricos, né? Então, cabe aqui a gente citar também algo que tem crescido dia a dia, né, nas publicações, né, essas tentativas de paralisar colonizações bacterianas, né,
Porque quando se pensa em utilizar um enxerto na cavidade oral, boca, área super contaminada, o que vai garantir que realmente aquele produto de implante, né, o enxerto ósseo, ele não vai ser acometido por uma infecção secundária, né? Não é o que a gente deseja, mas a gente tem que pensar se houver uma colonização de biofilme, como que seria para resolver isso. Então, até para evitar, para melhorar a performance do material e para evitar essa colonização bacteriana, especialmente em áreas já suscetíveis à mesma. Então, a gente já viu a classificação por composição e existe uma classificação por origem. Vamos lá. Por origem, basicamente, a gente pode ter 4 origens. Quais são elas? Há uma origem primária, talvez que seja o padrão ouro biológico, né? Que evitaria-se a todo custo a rejeição, né? Porque seria um material proveniente do seu próprio corpo, que é o que a gente chamaria de enxerto autógeno, né? Que seria quando a gente utilizasse, no caso do osso, certo? Um tecido do próprio paciente. Então, aqui, dando como exemplo o osso, mas você poderia também utilizar como enxerto autógeno um enxerto de pele, né, um enxerto abdominal que poderia estar cobrindo, por exemplo, um enxerto do seu uma área perdida de pele, né, queimada no seu antebraço, né, como assim é feito, tá? Então, em áreas estratégicas que não vai fazer falta esse osso, então poderia ser uma raspagem aqui da região mental, no caso, outro tipo de enxerto autógeno, né, em casos de grandes danos estéticos, poderia ser advindo de osso da costela, né, que já tem um formato assim mais côncavo, convexo, e que poderia reabilitar uma área aqui mais arredondada, né, como se fosse a região de um mento perdido, né? Então, existem diferentes estratégias que podem tirar um fragmento do seu corpo e alocá-lo em outra região. O problema disso gera uma alta morbidade, né? Então, você tem 2 sítios cirúrgicos, não tem apenas a região que você vai receber, tem a região que vai doar. Então, dói mais, a reabilitação é mais custosa, certo? Então, tem que se procurar como é que existiriam alternativas para essa enxertia autógena, né? Para provocar o menos de desconforto e de morbidade associada ao doador, né? Então, aí entraria um enxerto que a gente chama de halógeno, que seria um enxerto de fonte humana, que não do paciente, então comumente é cadavérica. O enxerto xenógeno, que seria um tecido de espécie diferente da do ser humano, ou seja, animal, e o enxerto do tipo aloplástico, que aí seria uma origem 100% sintética. Então, dando como exemplo aqui, aquele produto, né, que a gente, um produto análogo ao BioOS, né, que seria importado, mas existem vários tipos de produtos que especialmente são de procedência bovina, né, que são utilizados como xenógeno, mas esse daqui, esse granulado, que recebe aqui com um nome diferente, na verdade, ele é um produto que a gente chama de halógeno. Então, a gente só tem que tomar cuidado com esses produtos halógenos, porque em outros países existem legislações específicas que permitem essa comercialização de um subproduto inaproveitado. Mas no Brasil, a gente só pode utilizar, né, de procedência brasileira, de materiais que estão acondicionados em bancos de ossos ou tecidos músculo-esqueléticos, né, normalizados pelo Ministério da Saúde, regulamentados, e não se pode cobrar necessariamente por esses materiais. Mas como assim, professor? É porque o osso é entendido como um órgão, tem legislação específica para isso, já vou mostrar. Então, no Brasil, a procedência de osso de um outro ser humano não pode ser comercializada, porque entraria dentro da mesma lei que impede o comércio de células, partes do corpo, tecidos e órgãos, certo? Então, seria o quê? Um crime por vilipêndio, tá? Mas existem regulamentações mais flexíveis lá fora, tá bom? O
BioOS, né, que seria esse padrão aqui, que é bem utilizado, né, ainda, né, aqui no Brasil, e já há uns 30, 40 anos, né, na odontologia. Então, quando a gente está falando dele, a gente está falando já de um bom tempo de utilização. Então, ele já era bem utilizado, né, lá nos anos 90, quando surgiu a questão do mal da vaca louca, né, então a gente já está no ano de 2020. Então, olha quanto tempo se passou, certo? Então, ele já é bem utilizado, né, já há umas 3 décadas, e persiste, né, como um bom biomaterial xenógeno, né, só que o preço dele acaba sendo muito elevado, né, então aí se pensa em formulações alternativas para que se barateie esse processo, certo? Então, na faixa de R$ 1.000, né, um frasquinho desse. Então, imagina, né, será que todos os pacientes eles vão ter o mesmo tipo de recurso para ter esse tipo de produto, né, na sua reabilitação, né? Será que o mercado consumidor ele pode influenciar também nessa escolha, né? Então a gente observa que a gente tem que se preocupar também sobre essa questão de viabilidade, né, para o paciente. Quando a gente fala dos biomateriais xenógenos, sem sombra de dúvida, né, quem ganharia medalha de ouro seria a derivação bovina, né? Aqui num pequeno momento joke, estamos aqui com a vaquinha protegida, né, do mal da vaca louca e da Covid também, né? Então, o gado do Brasil ele é bem rastreado, assim como a suinocultura, certo? Então, do gado, né, não vem apenas o corte, né, dos filés, né? Não existe apenas a filetagem, né? A questão alimentar. Os ossos que sobram, eles podem fazer várias coisas, eles podem ser utilizados, né, para geração de fatores de crescimento, né, podem ser utilizados para extração, né, de uma matriz óssea, né, que vai ser saneada, vai ser descolagenizada para permanecer a porção mineral, que é o que mais a gente observa nos materiais de preenchimento, né, com a finalidade de enxertia óssea, tá? Então, muito do boi vai ser reaproveitado, o tendão do boi também, muito tem se estudado também na questão do porco, né? A submucosa intestinal suína, o pericárdio suíno, tá? Então, são porções que têm uma constituição um pouquinho mais fibrosa de tecido conjuntivo, um tecido conjuntivo mais denso, né, do tipo propriamente dito, que poderia ser, per si, uma membrana natural, né? Então, poderia ser utilizado, por exemplo, ou como uma fase dispersa para se aglutinar a uma matriz, ou então simplesmente como uma estratégia mais comum, fazer uma membrana porcina, suína, né? Derivada do porco, porque aí já teria essa trama colágena mais resistente, né? Não associada à porção mineral, né? Eu teria a porção orgânica, que aí também precisaria ser limpa, sanitizada, né? Por vezes implicada em processos de reticulação para ela permanecer estável por mais tempo, tá? Mas seriam essas duas derivações mais frequentes de biomateriais xenógenos. Mas existe enxerto que é proveniente, por exemplo, de osso de cavalo, certo? A gente tem observado mais o fenômeno da pele da tilápia, né, em processos múltiplos, seja de curativos, seja no plano de biomateriais, né, como dispositivos enxertados, né, permanecendo dentro dos sistemas biológicos, até derivações avícolas. Então, percebam, biomateriais não é o que a gente come, embora o que a gente esteja vendo aqui nessa tela, exceto cavalo, tudo a gente coma, certo? Biomateriais não é o que a gente come, é o que permanece dentro do nosso organismo. O que a gente está falando é utilizar, por exemplo, princípios de colágeno, princípios de apatita, né, princípios de quitossana, como seria o caso da quitina, do exoesqueleto de crustáceos, né, assim como de camarão, que poderia ser reaproveitado, né? Então, dentro de indústrias pesqueiras, avícola, piscícola, né, que seria dos peixes, né? Poderia se pensar num aproveitamento disso, desses subprodutos. Porque o que iria, por exemplo, o lixo, se uma vez
gerado uma biomassa, uma aglutinação, que poderia ter algum beneficiamento, poderia ser uma estratégia para desenvolver biomateriais sustentáveis, né? Então, nessa nova fase biotecnológica, a gente tem se perguntado se há essa potencialidade desse desenvolvimento, desde que, além da sua estrutura, conserve boas qualidades de biocompatibilidade, né? Ou seja, uma tolerância biológica fundamental, né, para a validade de qualquer biomaterial novo. Biovidros, né, que são uma representação, por exemplo, né, de uma formulação mais sintética, né? Então, silicatos, né, compostos químicos que têm o cálcio, tem o fósforo, né, na sua composição, e que uma vez libertos, né, num fluido biológico, né, ou no sistema biológico, no próprio tecido, já vão fazer uma camadinha, né, de união a proteínas, favorecendo, né, atraindo células osteoprogenitoras ou outros perfis celulares, né, de acordo com outros biovidros, né, de acordo com que assim eles se propuserem a liberar, de acordo com a sua estruturação cristalina. Mas, como eu disse, né, o Brasil ele pode se destoar com alguns aspectos ético-legais. Então, o que ocorre aqui no país pode ser um pouco diferente nos outros países. E a gente tem que ter essa identidade. A gente está num mundo muito globalizado, certo? Está tudo muito misturado. Porém, cada sociedade acaba tendo suas próprias regras morais, muitas vezes, e que tangem ao aspecto ético e legislativo, né? Então, no Brasil, é permitido, né, a gente se alimentar, né, dos pequenos animais, utilizá-los para essa finalidade de pesquisa e gerar bioprodutos, né? Mas se você tiver dentro de uma classe vegana, dentro de um paciente que ele não tolere, né, nem a sua alimentação, nem o uso de algo que maltrate os animais. Então, seria excludente, né, desse tipo de reabilitação desse paciente, utilizando o sistema enxertos. Da mesma maneira, os enxertos. Então, proveniências de cadáveres humanos, né, indivíduos que têm bloqueios, por exemplo, de receber fluidos de outro ser humano, né, receber sangue ou fragmentos do corpo, né, testemunhas de Jeová seria um exemplo, né. Então, tal como também os indianos, né, que têm uma alta respeitabilidade, né, ao mundo animal, onde a vaca, por exemplo, é sagrada e seria impensável de utilizá-la, por exemplo, para formar um enxerto ósseo. Então, existem algumas questões assim no âmbito ético e legal, que a gente chama, porque existe a Lei 9.434 do ano de 97, então já é uma lei bem antiga que dispõe sobre o uso de tecidos, órgãos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento. Então, ela fala mais sobre a questão de enxertos, dentro daquela configuração de enxerto, ou seja, seria uma peça viável, viva, né? Então, quando eu lido, por exemplo, com um órgão vivo, que eu tirei de um ser humano, e aí eu poderia utilizar em outro ser humano, então aí fala, por meio dessa lei, que é permitida a pessoa, né, capaz de expor gratuitamente de tecidos, órgãos ou parte do corpo vivo, de acordo com aquela definição anterior, onde não é permitido o comércio, para não se estimular uma venda de um rim, uma venda, né, de um pulmão, certo? De órgãos duplos, tá bom? Então, toda essa doação tem que ser sacramentada por meio dos termos devidos, né? No caso de grávidas, né, há uma limitação de doação, né, durante o período, né? O autotransplante, ou seja, se você vai doar para você mesmo, só vai depender do seu próprio consentimento. É algo um pouco tácito, mas é também esclarecido por meio dessa norma, né? Então, vejo que desde o ano de 97 já existe uma legislação específica para esse campo, tá bom? E aí, né, tendo considerado as classificações, tendo considerado os conceitos ético-legais, cabe a gente citar um pouquinho como que a gente classifica esses materiais, né? Como que seriam ferramentas úteis dentro desse processo de identificação dos materiais
para a gente poder entender melhor se esses materiais eles seriam úteis, se eles funcionariam, né? Então, antes de tudo, antes da gente testar a biocompatibilidade, é um fato, a gente tem que ter a certeza físico-química se a gente tem respostas positivas e que poderiam ser favoráveis para o crescimento de células, para esse material perdurar no ambiente que eu vou utilizar, né? Então, essas primeiras ideias a gente já vai ter por meio da caracterização físico-química. A caracterização microscópica, né, por meio de microscopia eletrônica de varredura, que recebe a sigla de NEV, ou então do inglês SEM, né, Scanning Electron Micrography, é fundamental, né? É fundamental de forma isolada, porque a microscopia eletrônica de varredura se baseia na emissão de um feixe de elétrons sobre uma amostra que está preparada, metalizada. E como o metal é um bom condutor térmico e elétrico, ele vai facilitar a propagação, né, desses elétrons, que vão rebater numa placa intensificadora, no ecrã, e vão magnificar de uma forma muito mais potente do que seria possível a gente observar na microscopia convencional de luz, certo? Então, não que a de luz não tenha sua validade, ela tem sim. A gente vai utilizar muito para entender a interface do material com o tecido biológico, mas a microscopia eletrônica de varredura, ela vai dar um aspecto tridimensional, certo? Vai dar um aspecto topográfico de superfície, né? A gente vai conseguir ver se a minha amostra ela é dotada, né, por grânulos grandes, pequenos, ou os fragmentos, eles têm uma determinada geometria, são mais cilíndricos, certo? Então, ele vai analisar a superfície. Limitação do MEVS, ou SEM, ele não tem a profundeza, né? Ele não mostra o que está no meio do material, por exemplo. Né? Então, a gente teria que ter um plano de corte para avaliar a superfície, né? Por meio da microscopia eletrônica, e a gente poderia ver a profundidade por outra técnica que eu já vou mostrar. Aqui, essas outras imagens. Olha que interessante. O MEV, ele pode ver superfícies, ele pode, com alta resolução, ver em detalhes toda essa superfície, todas as corrugações, toda a topografia, né? E pode se associar à espectroscopia por energia dispersiva. Então, no mesmo aparelho que eu estou fazendo a minha leitura, né? A minha eletromicrografia de varredura, eu posso utilizar, né, elétrons retroespalhados para fazer uma análise elemental conjugada ao MEV. E aí essa análise elemental ela quer dizer o quê? Eu quero ver quais elementos químicos que são detectáveis na superfície da minha amostra. E aí, por meio de picos, eu consigo ver no meu aparelho que, por exemplo, essa amostra aqui de biovidro, ela teria, né, o cálcio, o fósforo, né, teria oxigênio, teria o nióbio, né, que seria o outro componente, né, estruturante. Então, eu posso fazer uma análise elemental conjugada à minha microscopia eletrônica de varredura, né, pelo mesmo equipamento. Então, eu teria o quê? Uma ideia da superfície, o tamanho, né, dos fragmentos e do que ele é composto, né, mais superficialmente. Ah, mas professor, pode ser que eu esteja vendo mais superficialmente tudo aquilo que está, né, sendo formado, né, de forma cristalina, desde o meio até a periferia, ou esteja vendo apenas a superfície. Pois bem, então é importante a gente ter outras técnicas analíticas que não apenas da superfície, porque aí poderia ser um falso positivo para aqueles ingredientes. Se eu estivesse vendo um compósito, por exemplo, né? Então, o compósito ele não vai estar baseado em duas composições, em duas classes. Então, eu posso ter superficialmente um ingrediente e mais internamente outro ingrediente, como seria o caso, por exemplo, dos implantes, né, metálicos que têm apenas filmes de recobrimento, tá bom? Existe a técnica da microscopia eletrônica de transmissão, que é identificada pela sigla MET, mas se a gente ler os artigos em inglês, a gente vai identificá-la como a Transmission Electron Micrography.
E o que a MESH tem de diferente, né? Através de substâncias metálicas, né? Então, através de um processamento metalográfico mais específico, né? Não apenas superficial, né? Mas aonde algumas regiões-alvo, né? Vão estar identificadas, né? E se precipitarão, se tornando mais eletrodensas à medida que o feixe de elétrons cruzar essa amostra, eu não vou ter mais um impedimento metálico que antes obliterava a passagem, por exemplo, né, na célula ou no fragmento do biomaterial, né? Então, na verdade, eu vou ter uma visão segmental desse meu material. Eu não vou ver apenas a superfície, né? Eu vou ver individualmente os fragmentos e em grupos. No caso, eu consigo destoar até pequenos nanoaglomerados. Esses pequenos fragmentos que compõem estruturas, construtos cada vez de dimensão mais diminuta. Então, isso está sendo bem utilizado, por exemplo, em estudos, né, de nanopartículas, pensando de forma individualizada no material, mas pensando que também a célula ela vai endocitar esse material. Então, às vezes, algumas técnicas conjugadas, né, para se poder fazer uma leitura de entrada desse nanoaglomerado dentro da célula, para saber se esse nanoaglomerado, ou por um lado, paralisa uma determinada via, ou por outro lado, estimula, certo? Então, pensando na célula, né, no caso, a procariota, alguma nanopartícula de prata para impedir o crescimento bacteriano, né? Ou, de repente, uma nanopartícula, né, de apatita, que aí favoreceria o quê? Se entrando dentro, né, do osteoblasto, e aí havendo uma formulação, né, desse fosfato de cálcio e um estímulo, né, à proliferação, diferenciação, né, em rotas osteogênicas. Então, também seria uma ferramenta muito bacana, muito preciosa, né? Uma outra ferramenta de caracterização físico-química que a gente poderia falar aqui de forma relevante, que a gente vai ler nos artigos também, aí disponibilizados na disciplina, é sobre a espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier. Essa admite apenas a sigla do inglês mesmo, não teve nenhuma tradução de sigla. Então, se usa, né, Fourier Transformed Infrared, né? Então, essa espectroscopia, ela basicamente vai se basear no quê? Ela vai se basear numa leitura, né, de luz, né, que passa por meio da amostra, por meio da absorvância, né, dessa luz, né, refratada, vai se medir a vibração de algumas interações químicas, né? Então, interações, né, de compostos orgânicos, ou seja, carbono com oxigênio, carbono com nitrogênio, no caso das amidas, das aminas, né? Ligações de sulfeto, que mostrariam uma estabilidade, né, de estrutura quaternária. Então, para que serviria isso? Basicamente, essa técnica, ela ajudaria a identificar melhor compostos orgânicos com base no grau de absorvância verificada e nas bandas, né, já conhecidas, frequentes a cada uma dessas interações químicas, certo? Então, dentro, né, do espectro já conhecido de bandas, se associaria, por exemplo, a uma integridade de alfa-hélice, uma integridade beta-preguiada, né, proteica, garantindo, por exemplo, uma estabilidade colagênica, ou então um colágeno digerido, né? Quando se trabalha, por exemplo, de compostos de gelatina de colágeno, que não é o colágeno na sua forma nativa, mas o colágeno digerido, certo? E isso é menos frequente para compostos cristalinos, compostos duros, onde esses compostos duros, eles não teriam a mesma facilidade dessa identificação espectroscópica, né? E precisariam, por exemplo, de utilizar o raio-x por meio dessa técnica chamada de difração de raio-x, que é o DRX ou XRD, nos artigos em inglês. As estruturas minerais,
elas têm um outro formato, diferente do alfa-hélice, né? Diferente do beta-preguiado, né? Então, são formas, né? Não como as proteínas, mas formas que geométricas que simulam um pouco o modelo cuboidal, né? A hidroxapatita, por exemplo, né, ela acaba sendo hexagonal de acordo com uma disposição de ligações interatômicas, né? Entre os elementos químicos que constituem a molécula. Ou seja, o cálcio, o fósforo, né? O oxigênio, o hidrogênio, né? Na forma de hidroxapatita. Então, pense como se fosse assim, um cubo que, de acordo com a passagem do raio-x, ele acaba angulando. Então, em graus, de acordo com a oscilação, né, dessa unidade cristalina, eu vou ter uma intensidade de um determinado produto, mostrando um comportamento também já conhecido em angulação θ, do que seria, por exemplo, compostos cerâmicos, cristalinos. Né? Normalmente, quando se associa, né, compostos cerâmicos, a gente espera, né, ter as três maiores intensidades formando uma espécie aqui de triplete, né? Então, isso é muito comum, por exemplo, nas apatitas, nos fosfatos de cálcio, tá? Identificados por esses principais três picos aqui de cristalinidade, tá bom? Então, exibindo maior ou menor intensidade. Quanto maior a intensidade, vão estar mais próximos da hidroxapatita, né? Fosfato de cálcio deficiente no cálcio acabam tendo uma intensidade um pouco menor, né? Então, fosfato de cálcio biológico, né, acabam tendo uma relação de cristalinidade menor. O que a gente fala de cristalinidade, na verdade, é um outro cálculo feito a partir dessa difração de raio-x, que aí vai ver uma mensuração de mais ou menos, né, o que seria típico da hidroxapatita, de 1,67, né, aonde eu teria, por exemplo, uma concentração maior de cálcio. Então, o que determina uma maior dureza é a presença do cálcio. Então, se eu tenho uma cristalinidade de 1,67 da hidroxapatita, frente a uma apatita biológica de 1,64, eu teria um fosfato de cálcio, onde eu teria uma composição cálcio deficiente. Então, dentro de uma estratégia de ter uma degradação um pouco mais acelerada, né, e não ter aquela persistência perene, né, para toda a vida do biomaterial, seria atrativo, né? Se eu quero desenvolver materiais que dão um salto na osteogênese, está tendo osteogênese, mas eles não vão ficar lá eternamente, eles vão conservar o espaço físico até eles serem repostos adequadamente pelo tecido nativo, né? Pelo osso ou qualquer outro tipo de tecido, né, que possa estar relacionado. Existe, quando a gente pensa físico-quimicamente, né, na discussão, né, sobre a estabilidade, né, a integridade morfológica do material, existe a análise termogravimétrica, que é a TGA, tá? O que a TGA faz? Basicamente, o funcionamento vamos expor o material a condições térmicas e observar a perda mássica que esse material vai apresentar. Ou seja, para materiais poliméricos, que a gente viu que eles, né, são muito plásticos, mas eles são muito sensíveis, né? Então, esses materiais eles vão ser aqueles materiais que primeiro vão se digerir numa temperatura não tão alta, né? Então, se a gente observar, né, a partir de mais ou menos 50 graus Celsius, né? Vamos pensar aquele calorzinho de Sobral, né? Então, a gente já observa que está tendo uma mínima perda, a partir de 100 graus. Vamos pensar em processo de esterilização. A gente tem que pensar que esses materiais eles vão ser esterilizados. Então, será que esse material ele sustentaria, né, se preservaria depois de uma autoclavação, com 121 graus Celsius, ou um ATM, né? Então, ele já reduziria aqui pelo menos uns 10% da sua performance. Se a gente for pensar, por exemplo, nos materiais poliméricos na forma de colágeno, uma queratina, né? Mas a gente percebe, que só quando eles chegam na faixa dos 600 a 700 graus Celsius é que a gente tem realmente uma perda mássica máxima.
Enquanto isso, chegando a 800 graus Celsius, não teve nem perda de 5% do tamanho do material, né? De um material à base mineral, né? Uma matriz mineral. Então, a gente observa que essa análise, ela tanto serve para compostos de ordem orgânica, polimérica, quanto de ordem mineral, tá? Associado a essa performance, né, da conjuntura do material, eu posso associar também a resistência, né, contra pressão, né, fadiga, fratura. Então, testes de tensão, isso é muito comum, por exemplo, em materiais odontológicos, que a gente pensa, que material ele tem que ser? Né, além de dar uma estética boa, ele tem que ser funcional, ele tem que suportar muita mastigação por longo prazo, durar toda a vida, né, seria o ideal, mas a gente não pode afirmar isso, mas durar um tempo razoável, né, evitando trocas. Então, materiais submetidos a impacto, né, eles recebem, né, por meio de vários tensilômetros, a identificação, né, desses impactos, desde o processo da construção desse material, que a maior parte dos materiais odontológicos eles vão sendo construídos, né, na boca do próprio paciente. Então, tem que se ter um cuidado se aquela resina que ela é molinha e vai ser ativada por meio, né, de uma luz específica, né, um LED, se esse material ele vai ter a dureza que é desejável, esse material odontológico que vai ficar na boca do paciente e que precisa ter uma compatibilidade biológica associada também, certo? Então, basicamente, esses testes de tensão, esses testes mecânicos, eles são derivados para saber quanta pressão o material pode vir a suportar, né? E se o procedimento, né, uma vez feito de acordo com o protocolo, ele vai gerar uma restauração final, né, que vai ser uma polimerização mais próxima de uma homogeneidade. A gente entra agora numa parte, né, biológica, sem excluir, obviamente, as outras formas de caracterização físico-química. Né? Não é o objetivo aqui do curso a gente entrar a fundo em todas essas formas de caracterização físico-química. Algumas delas, não aqui citadas, inclusive estão nos artigos que vocês virão apresentar, certo? Mas é só para dar um panorama geral, né, dentro do estado da arte dos biomateriais, para a gente poder passar para essa parte da biocompatibilidade, tá? Então, existem várias e várias outras técnicas. Algumas delas a gente vai comentar mais à frente. Dentro da parte de caracterização biológica, é importantíssima a parte in vitro, porque dentro de um pensamento translacional, ou seja, do laboratório até o atendimento do paciente, a gente tem que passar na bancada de experimentação, né, ex corpórea, né, ex vivo, e aí utilizando as ferramentas in vitro, ou seja, células, né, que podem ser humanas ou na não disponibilidade humanas, algo parecido com humano, ou seja, células de animais, né, de mamíferos, que teriam alguma similaridade genética. Então, geralmente, modelos murinos, né, camundongos e ratos, acabam tendo linhagens celulares mais conhecidas pelos cientistas e podem suportar estudos de citotoxicidade, ou melhor dizendo, de citocompatibilidade de um determinado material a um ambiente biológico. Aqui nessa garrafinha, só para vocês verem, são pedaços de osso, né, advindos de uma artroscopia, né, uma artrocentese, em que foi retirado do joelho, né, que estava com uma pseudoartrose, né, de um paciente, e aí foi conduzido lá ao nosso laboratório para a gente poder expandir a cultura de células, e aí essa cultura de células ser uma cultura primária, né, com células osteoprogenitoras, para a gente poder testar produtos que a gente gostaria de ver uma eficácia para a geração de um dispositivo osteocondutor. Então, dentro dos estudos in vitro, eu posso realizar, já tendo as células, testes que eu chamo de indiretos, que eu vou chamar de citotoxicidade, tá bom? Então, esses testes de citotoxicidade, como diz o nome, eu quero ver se tem toxicidade na cultura de células,
né? Então, para saber disso, eu tenho que ter controles, né? Eu tenho que ter controles que eu chamo de positivo, né? Para toxicidade, que poderia ser o fenol, né? O fenol em concentrações variando de 0,2 a 2%, né? Então, o fenol concentrado, ele é altamente citotóxico, tá? Então, uma solução, não está aparecendo aqui necessariamente. Mas o titânio, né? O titânio, ele pode ser um controle negativo. Controle negativo, vamos pensar, um controle negativo para a citotoxicidade. Então, quer dizer que ele não é citotóxico. Então, ele é citocompatível. Não sendo citotóxico, sendo negativo, ele vai ser citocompatível. E aqui seria, por exemplo, o material, né, que eu teste, né, do produto X, vamos chamar assim, que ele é submetido durante 24 horas, tal como os controles positivo ou negativo, né, para que se obtenha um extrato, e a partir desse extrato, ou seja, de possíveis substâncias químicas veiculadas, né, nesse ambiente aqui simulado, a gente possa retirar, expor para a cultura de células e ver se de forma indireta possíveis substâncias contactantes poderiam estar lesionando o ambiente receptor, né? No caso, uma monocamada de células. Se não há uma citotoxicidade, né, por esse mecanismo de contato indireto, já pode se prosseguir para outros tipos de teste. Como é que eu vou avaliar isso? Geralmente eu avalio isso por meio da espectrometria, né? Onde eu vou ver por absorvância, né, de luz, a quantidade, né, a quantidade de corantes associados a mecanismos diferentes, traduzidos como viabilidade celular, que podem afirmar que a célula está viva e operacional. Então, que corantes seriam esses, né? Que corantes ou mecanismos colorimétricos identificados por meio da espectrometria seriam esses? Muito simples. Eu posso citar 3, existem mais, tá? Mas 3 que têm sido bem utilizados na literatura de biomateriais, começo com ele, o primeiro, mais antigo, que é o cristal violeta. Então, o cristal violeta, ele tem uma afinidade a corar ácidos nucleicos que estão no núcleo, certo? Então, basicamente, ele dimensionaria, né, a quantidade, né, de células presentes, né, naquela monocamada de células. Se naquela monocamada de células houve algum processo apoptótico mediado, por exemplo, né, por uma exposição a um derivado químico proveniente de uma soltura de um biomaterial, então eu vou observar essa célula se desgarrando da garrafinha de cultura e sendo aspirada numa troca de meio. Então eu vou ter necessariamente menos células. Então, se eu tiver uma expressão alta de cristal violeta, teoricamente eu teria um maior número de células. Então quer dizer que aquela exposição no extrato não está fazendo mal às células. Então, a gente nota aqui, ó, o fenol 2%, né? Ele está matando parte aqui dessas células. Mas, às vezes, isso é considerado um falso positivo na literatura, porque eu posso ter o DNA, né? Eu posso ter o ácido nucleico, não quer dizer que as endomembranas, as organelas, estejam funcionando de forma adequada. Então, por isso se fazem testes multiparamétricos para se observar de formas distintas que a célula, além de conservar lá, né, os seus ácidos nucleicos, de estar lá presente, ela também está funcionando. Então, que outras formas eu tenho para dizer que a célula está funcionando? Primeiro, a bioenergética. Então, eu vou ver como é que está o nível mitocondrial. Se na membrana mitocondrial, que estaria capaz, quando a célula está viva, viável, de fazer uma redução desse corante vital, que é o XTT, ou o MTT, né? Então, eu teria uma transformação, né, da cor, né, desse XTT, né? E aí eu realmente poderia afirmar que a membrana mitocondrial ela está preservada. Do contrário, se a membrana mitocondrial estiver em lise, estiver sem a sua atividade enzimática típica
isso vai promover o quê? Uma não conversão desse sal-tetrazóleo, né, do XTT, e dessa maneira eu vou mostrar que, embora exista lá uma célula presente, corada pelo cristal violeta, não necessariamente esse corante subsequente, quer dizer, esse corante que vem antes, né, no processo multiparamétrico, ele vai ter uma expressividade. Então, é bem interessante que eu posso, com o mesmo número de células, com o mesmo número de pocinhos, fazer 3 colorações vitais. Primeiro, eu faço lá o XTT, eu vi que está funcionando no mitocôndria. Perfeito, bacana. Olha aqui a atividade do fenol. Como mostra aqui esse outro teste, ele seria mais fidedigno do que o teste do cristal violeta. Aí depois a gente lava, limpa essa monocamada de células, expõe outro corante vital, que seria o vermelho neutro. O vermelho neutro, ele vai identificar o funcionamento exatamente de quem? Né, da membrana lisossomal. Nessa membrana lisossomal, ela está conseguindo capturar esse vermelho neutro e o lisossomo, né, ele vai estar tendo aquela implicação de digestão intracelular, então mostrando, né, que esse processo catabólico da célula, né, também está funcionando, a incorporação de partículas, né, então isso também vai ser muito importante para a gente pensar, por exemplo, em aquisição de compostos, né, nanoestruturados, né, que tem uma previsibilidade de entrar e operacionalizar dentro da célula, né, não apenas deixar o meio favorável, mas também ter alguma atividade-alvo dentro da célula. Então, é importante ter essa dimensão. As células precisam estar viáveis. Então, é mais uma informação, uma segunda informação, depois do teste XTT, de se realizar o teste por vermelho neutro. Então, olha como é que a expressão aqui do fenol, a expressão lisossomal, na verdade, foi praticamente nula, né? E aí, por fim, do cristal violeta. Eu comecei a falar pelo cristal violeta, mas nessa série progressiva há uma necessidade de fixação com o formol aqui para se verificar o cristal violeta. Então, aí, formalizando a monocamada, não tem mais como fazer outro tipo de coloração, certo? Então, são essas 3 colorações vitais, né, teste colorimétrico, que eu poderia ver como teste de citotoxicidade mais padrão, in vitro. Mas eu poderia ver também de forma direta. De forma direta, por exemplo, expondo o material. Essas rodelinhas aqui, elas estão dentro da placa, né, de 24 poços, multiwell, que eu tenho, né, deixando sob cultura, por exemplo, de uma semana. Observo que esses pequenos fragmentos, né, aqui fragmentos soltos, né, do bioproduto, do biomaterial. Eu já vou tendo, né, uma atratividade de células ao entorno, com meio da microscopia óptica invertida, mas eu não consigo ter muita precisão. Então, de novo, voltando àquela primeira forma de caracterização físico-química, mas que vale para a biológica também. Então, posso ver o processo chamado de attachments, ou seja, de adesão sobre a superfície. Se essas células elas estão se aproximando, elas estão modificando a sua forma, né, modificando sua arquitetura, né, de actina na membrana e se fixando, se espraiando, né, sobre aquele biomaterial, né, se proliferando, né, e num segundo momento se diferenciando, tá? Então eu posso ver aqui nesses asteriscos, né, que tem elementos celulares que estão o quê? Se atachando, né, se aderindo à superfície do material. Numa escala positiva de testes positivos in vitro, eu posso progredir para testes in vivo, né, especialmente do tipo de subcutâneo, onde eu colocaria dentro do organismo vivente, né, dentro daquele princípio que a gente comentou do que seria um biomaterial, um dispositivo médico implantável. Então, aqui eu teria esse modelinho aqui bem fácil, que eu crio no dorso do animal, que seria o modelo subcutâneo. Aqui, no caso, o modelo murino, um camundongo, albino, né? Suíço, né? Mas eu posso criar em ratos albinos também, né? Que teriam um maior porte, defeitos intraósseos, se eu quero testar algum produto com uma escala para uma regeneração óssea. E aí, esses produtos, né?
eles vão ser conformacionados de acordo com a sua utilização, de acordo com o defeito ósseo criado, que não se repara ao longo da vida do animal, né? Então, eu posso criar um defeito ósseo como esse, parecido bastante com aquelas trepanações, como a gente viu no início. Então, olha a importância da gente entender o início para a gente ver o fim, né? Então, a gente cria espécies de trepanações para que a gente conduza o quê? Uma observação com grupos comparativos, como o coágulo, como o osso autógeno, o mesmo osso da tampa aqui parietal, que foi retirada, fragmentado, e o biomaterial inserido. E a gente observa isso por meio de quê? Da microscopia convencional, microscopia de luz, né? A famosa hematoxilina eosina. A gente vai comentar mais à frente, né, como que a gente coleta essas amostras, como a gente lida para interpretar. Então, não se preocupe nesse momento, tá? Mas é só para a gente ter essa ideia que esses modelos biológicos são bastante úteis, né? Então, os animais de pequeno porte, né, eles têm uma vida mais curta, têm respostas biológicas miméticas, o que a gente poderia esperar, né, no ser humano. Então, podem contribuir muito para a evolução desse entendimento de um novo bioproduto. Então, as análises histológicas, elas preponderam sobre as análises radiográficas. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, né? Se eu avaliar o mesmo tipo de enxerto, né, ó, o mesmo tipo de produto que foi colocado aqui nessa condição terceira aqui, também foi avaliado, né? E olha como que, se eu for me basear apenas no raio-x, tem uma hora que eu não consigo distinguir muito bem, né, do próprio osso. Parece que formou tudo aqui de osso, né? Mas isso seria um falso positivo, porque na histologia a gente vê que realmente não formou tudo de osso. A representação do material enxertado seria essa. Aqui seria de osso e aqui seria ainda de partículas do material. Então, o que eu quero dizer com essa imagem desse slide é que caracterização biológica in vivo, utilizando-se, por exemplo, o recurso imaginológico de raio-x, por vezes, causa uma imprecisão frente ao modelo magnânimo que seria da microscopia. Então, a microscopia eu consigo realmente ver se tem osso ou não tem. No raio-x eu tenho uma suposição de acordo com a penetrância desse raio-x. Então, lembrando, o raio-x ele vai ter o quê? Uma penetração, né? Uma radiolucência em tecidos moles, né? E ele vai ter uma dificuldade maior, né? De passar em substâncias duras, como a gente viu lá justamente no caso do RX, né? Daí a precisão maior de substâncias cristalinas serem detectadas justamente pelo raio-x do que os compostos orgânicos, que não teria essa mesma precisão, né? Então, nesse caso, confundiria um pouquinho, seriam imagens muito positivas, mas que não condiziriam realmente com se tratar apenas de osso. Até numa visão mais grosseira, macroscópica, a gente consegue perceber isso, né? Que ainda tem aqui fragmento do enxerto. Mesmo tendo diminuído de uma fase anterior, a gente tem a persistência desse produto. Persistência maior do que 10 dias, ou 30 dias. Então, eu posso afirmar que eu estou diante de quê? De um biomaterial, como a gente viu na etimologia inicial, certo? O raio-x ele pode ajudar, né, a desvelar alguns comportamentos. Se eu faço um tipo de estudo in vivo, que não necessariamente for no subcutâneo, mas não necessariamente também for intraósseo, seria o que eu chamaria de estudo in vivo do tipo intramuscular, que é um modelo bem bacana para a gente observar a chamada osteoindução. Geralmente, quem trabalha com fatores de crescimento quer colocar num ambiente que não seja tão bem perfundido como o tecido conjuntivo propriamente dito, né? E para ver se num outro tipo de tecido eu teria um processo indutivo de células mesenquimais naquela região, né? Então, às vezes, utilizando animais que são imunodeficientes, né, para favorecer ainda mais esse processo, para você não ter uma resposta inflamatória exuberante e você já pender para o lado da balança, que a gente chama de reparo tecidual. Então, estudos intramusculares, né, com fatores de crescimento sozinhos, ou às vezes células envolvidas, né, poderiam mostrar nuances, né, de uma formação atípica óssea no sítio que nada tem a ver com osso, certo?
Então, no meio de células musculares, por exemplo, poderiam, né, no músculo da coxa, né, se observar um crescimento ósseo advindo desse fator indutor, né? A gente vai falar um pouco mais na aula que vem sobre alguns conceitos relacionados à inflamação e reparo. Então, não se preocupem com essa terminologia de osteoindução no momento, que a gente vai voltar na próxima aula, tá bom? Bom, a gente viu que os biomateriais, eles têm essa essência de serem dispositivos médicos implantáveis, né? Mas que existem dispositivos que também podem estar, ora, interfaceando uma porção interna do corpo e ora externa, né? Então, estão parcialmente expostos. Então, dentro dessa configuração, a gente pode ter modelos cutâneos, né? Então, esse é o caso, por exemplo, aqui, né, de um recobrimento utilizando o quê? Pele de peixe, de tilápia, né? Então, a gente observa aqui nesses grupos, né, os momentos oclusivos, né, de tilápia, né, e os outros tipos, né, de tratamentos que não necessariamente são 100% oclusivos, né, porque também tem uma preocupação de não simplesmente revestir, né, a área lesionada, porque isso pode promover o quê? Uma contaminação, né? Então tem que ter escarificações, né? Precisa ter um controle de sanitização bem firme das feridas, né? Nesse caso aí, que foram criadas, né, em modelos experimentais, murinos, para a gente observar essa reabilitação, né? Então, faz-se escalas, né, de dias mais ou menos, né, em escalas semanais, para se observar, né, se com aquelas trocas, né, da pele da tilápia, houve uma melhora no processo cicatricial. E realmente, né, acaba se observando que a pele da tilápia promove uma melhoria. E mais que isso, de forma muito interessante, parece que a porção colagenosa, né, dessa pele, entendendo pele como epiderme, epitélio, e derme como tecido conjuntivo propriamente dito dotado de colágeno, que a porção de tecido conjuntivo parece que se integra, né, à porção de tecido conjuntivo do hospedeiro, né, fortalecendo ainda mais a derme do hospedeiro, né? Então, de uma forma bem interessante. Então, há uma queratinização, né, por meio de queratinócitos, e também uma formação dérmica bem interessante. Quando a gente testa, por exemplo, bioadesivos, então, quando eu faço sutura, por exemplo, o que é uma sutura? É uma das partes, né, de ato cirúrgico, que a gente chama de síntese, aí é chamado de sutura nos tecidos moles, a gente vai ver isso numa outra aula, e essas suturas, elas podem ser feitas de diferentes formas, podem ser feitas por meio de amarrias com fios, como são bem comuns, né, de ordem médico-odontológica, né, em casos de pequenas descontinuidades, um bioadesivo pode ser testado. Então, olha que interessante, a gente testou aqui um bioadesivo, que é um éster de cianoacrilato, ou melhor dizendo, um super bonder, né, para ver se tinha uma resposta biológica mais favorável. O que vocês acham em termos de organização aqui desse tecido? Deixa eu interpretar para vocês. Aqui mais roxinho vão ser o quê? As camadas epiteliais que estão compondo a epiderme aqui da patinha do rato, né? De uma pele grossa, né? A pele da planta do pé acaba sendo mais grossa. Então, a epiderme aqui do rato, descontinuizada, né? Por meio de uma incisão que foi feita, tá bom? Aqui a outra borda da ferida, tá bem? Aqui uma crosta, né? Fibrino leucocitário, ou seja, toda essa porção aqui mais rosada, quer dizer o quê? O amontoado de fibrina, tá bom? Com vários leucócitos aqui no meio, células inflamatórias também, e outras células também de reparo, tá bem? Formando aqui um tecido de granulação. Enquanto aqui, a gente tem, ó, o mesmo tecido epitelial, e a gente tem esse tecido de granulação tão mal organizado, tá certo? Então, também é um tecido de reparo, tá bom? Mas é isso normalmente que a gente vê com as suturas. Olha só que bacana, às vezes a gente tem apenas um bioadesivo que pode ter uma configuração morfológica bem melhor do que só uma sutura, mas isso é aplicável apenas
em descontinuidades o quê? Mais rasas, pouco largas, né? Então a gente percebe que a dificuldade maior da gente utilizar biomateriais é quando a gente tem perdas grandes de tecido, perdas críticas de tecido. Então, como que eu vou fazer para reabilitar uma área grande? Aí, nesse caso de áreas grandes, a gente não poderia lançar mão simplesmente de um fechamento, né, de uma continuidade cutânea, tá certo? Mas apenas um exemplo mostrando que existem produtos que têm biocompatibilidade que a gente pode utilizar, como colas, né, no sentido de curativos. E para fechar essa nossa primeira interlocução, a gente passa, né, passando da caracterização biológica em vivo para a parte clínica, né? Então, a parte clínica, ela pode unir tanto aspectos técnicas, metodologias de avaliação que envolvem a parte clínica, né, funcional, de estabilidade do material que foi colocado lá. No caso, por exemplo, clínico, interessa saber se ele usou um enxerto, usou lá um implante com uma superfície revestida, que gerou uma osso-integração. Para o clínico, basta saber disso, né? Então, clinicamente, ele pode ter uma resposta de cada paciente, anotada nos seus registros, nos seus prontuários. Né? Para os pesquisadores a fundo, cabe citar a implicação de saber se necessariamente, se um produto que teria proposta de gerar osso, ele gerou osso, se ele gerou osso, mais ou menos, ou de forma equivalente ao que já seria esperado na literatura. Então, com isso, por exemplo, amostras de osso que seriam jogadas fora, no ato, por exemplo, de penetração, né, por um escavador, né, por um motor biológico, poderiam ser derivados para uma análise patológica para a gente poder dimensionar, quantificar e qualificar também esse tipo de osso, né, porque existem diferentes tipos de osso, a gente vai ver, né, lá para as nossas últimas aulas, e a gente poderia ver se é um osso mais inicial, precoce, é um osso mais maduro, né, de acordo com o tempo que esse material permaneceu, né, no sistema biológico humano. Então, vocês veem que a caracterização biológica, ela vai passar também, né, utilizando algumas dessas ferramentas, como a gente viu no in vivo, certo? Para que a gente tenha, em casos de novos materiais, pelo menos uma segurança biológica, para que depois eu consiga passar em testes com maiores grupos até a comercialização daquele novo produto, né? Então, a fase de caracterização clínica ela é importantíssima, certo? Quando você vai lançar algo no mercado, você tem que passar em comitê de ética, né? Quando a gente lida com animais também, na comissão de ética do uso de animais, mas quando a gente parte para a clínica, além das questões éticas, tem as questões legais, né? Que quando você produz uma nova substância, você tem que ter uma autorização também pela Anvisa, né? Que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, também tem uma questão sanitária nesse sentido, né? Da onde esse osso veio, se você fez um dado processamento do boi rastreado, né? Então, você tem que ter documentado todo o passo a passo, desde a parte de caracterização físico-química, a parte in vitro, a parte in vivo, até você chegar na clínica e você passar para uma fase 3, né? Você passar da fase 3, que seria uma fase, né, de pré-autorização comercial, né? Então, você já teve numa fase de ensaio clínico a autorização para a fase 3, você pode evoluir para a fase 4, que essa demoraria um bom tempo, né? Você já poderia implicar, né, de uma autorização para comercializar aquele produto e observar esse produto em larga escala, certo? Então, pessoal, esse foi um bate-papo aqui mais genérico, só para a gente ter uma primeira ideia do que nos aguarda, né? A ciência dos materiais ela é bem ampla, né? Ela não é apenas isso, mas esses são alguns instrumentos para facilitar as leituras dos artigos que a gente vai estar dialogando ao longo dessas 8 semanas, tá bom? Então, nesse momento que vocês estão vendo o vídeo, provavelmente eu já esclareci como que vai ser a metodologia, né, de prosseguimento dos nossos estudos. E eu mando, então, um abraço para vocês e até a próxima semana, que a gente vai ter um assunto também muito interessante complementar
a essa temática de hoje, que a gente falou mais de biomateriais, então nosso próximo assunto vai ser qual? Biocompatibilidade. Aguardo vocês aí na próxima semana, tá? Tchau, tchau, e até o nosso encontro de plantão Tira Dúvidas semanal, que vai ser na próxima semana, tá bem? Tchau, fiquem com Deus.